Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Oi rapaziada, bem-vindos à segunda parte aqui do nosso vídeo do Luffy, fazendo um segundo fanart dele, né? Como eu falei na primeira parte aí, esse vídeo ele tá sendo em formato fanart porque a gente não tem exatamente as cores certas para fazer, mas eu vou ensinar para vocês aqui o que eu acho que possa vir a ser o desenho do Luffy lá na coloração do anime, beleza? Então aqui tá o desenho para vocês. Eu acho que vai ser nesse formato, é claro que possa vir bem diferente, né? É só uma ideia minha, mas eu vou ensinar certinho para você a fazer essa coloração. Não esquece, se você for novo, mano, se inscreve no canal se curtiu o vídeo, tá? E deixa o likezão aí também, né, moçada? Vamos deixar muito like aí para colaborar aqui com o canal, tá? Que isso aí vai me ajudar demais. Primeira parte que eu ensino a desenhar tá no primeiro comentário fixado. Vai lá ver e vai lá fazer o seu desenho. Então bora lá colorir. Bom, moçada, bora começar a coloração dele aqui fazendo o que, velho? Uns detalhezinhos de roxo, tá? Aqui na faixa dele, como eu falei, né, várias vezes aí, principalmente no primeiro tutorial, no mangá a gente vê que a faixa tá escurecida em alguns pontos, né? Então eu faço ele, eu vou fazer ela normal, do jeito que ela é mesmo no anime, tá? Então com roxo eu vou fazer todo o sombreamento dessa faixa dele. Em seguida eu vou vir com o lilás e vou fazer o preenchimento da faixa dele, tá? Porém aqui eu não vou acabar apenas no lilás, eu quero deixar essa faixa um pouquinho mais bonita. E aí por final eu deixo uns pontinhos em branco, né, umas partes em branco, e eu venho com um azul. E aí vai ficar bem mais legal, né, na coloração aqui do desenho. Veja só, o aspecto dela sendo lilás vai continuar, mas aí o azul já dá um efeito diferenciado e mais bonito à nossa faixa aí do desenho, tá? Aqui agora eu vou usar um cinza escuro, e essas partes aqui por dentro da roupa eu vou usar justamente como uma forma de sombreamento. Se a roupa vai estar brilhando ou não, a gente ainda não sabe, né? Então no caso aqui eu imaginei que ela que meio esteja assim brilhando, porém aqui por dentro ela vai ficar escurecida, né? E aí eu coloco esses detalhes com cinza escuro para ficar bem bacana. Aqui na parte do chapéu eu vou usar primeiro um marrom para fazer uns leves sombreamentos juntamente com aquela cordinha que prende o chapéu, né? E no chapéu eu também não vou deixar ele branco, tá? O chapéu eu vou colorir ele normal, do jeito que ele é mesmo. Em seguida eu venho com laranja e depois com o amarelo para fazer o preenchimento final dele aí e deixar bem próximo na tonalidade real do chapéu. Então são duas coisas que eu vou deixar da roupa dele na tonalidade real, que é o chapéu e a faixa, tá? Isso aqui a gente vai ver adiante aí se realmente são essas cores ou não. Aqui eu vou colorir a língua com um salmão. Se você não tem um salmão, você passa um pouquinho de laranja e depois rosa claro por cima, que vai ficar bem próximo a essa tonalidade, tá? Agora aqui eu venho com cinza azulado. Lembrando que os lápis que eu estou usando aqui são Faber-Castell Ecolápis da caixa de 48 cores, tá? Então todas as cores que eu disser aqui tem nessa caixa, beleza? Esse cinza azulado eu vou fazer todos os aspectos de branco no desenho. Começando pela parte do cabelo, depois descendo pela parte da roupa e somente a parte da nuvem eu não vou fazer, né? Porque a nuvem a gente sabe também que tem esse aspecto branco, mas a nuvem eu também vou querer deixar uma diferenciada. Então a parte da roupa, do calção e o chinelo eu vou usar esse cinza azulado como um sombreamento sobre todos esses detalhes, tá? Aqui para essa parte da nuvem eu quero que ela fique um pouquinho amarelada, né? Como se fosse efeitos mais escurecidos na nuvem, né? A parte branca dela, o efeito mais escurecido é amarelado, então eu vou usar um marrom claro
isso nos lápis da Faber-Castell, tá? Esse marrom claro é aquele amarelinho bem queimado, é um amarelo bem escuro, e aí eu vou fazer vários sombreamentos aqui pela nuvem. Para deixar um aspecto melhorado aqui nessa basezinha da coloração branca do desenho, eu vou passar um lápis de cor branco, né, por cima de todo o cinza que eu já tinha passado aqui, e vai ficar um pouquinho mais lisa a coloração, né? Vai ficar um pouquinho melhorada. Agora vamos para a parte da pele. Nessa pele dele eu vou usar um canela, e aí eu vou fazer todo o sombreamento que eu imaginar aqui no desenho, tá? Eu tô falando imaginar porque aqui eu tô usando o meu próprio estilo de colorir mesmo, não tô pegando pela referência de ninguém, né? Aqui eu tô meio que criando minha coloração sobre o personagem, e eu tô fazendo justamente com canela porque ele tem aquele aspecto, né? Se a roupa dele tá brilhando, se ele tem um aspecto enclarecido, não vai ficar muito marrom na sombra, e sim canela, né? O marrom vai ficar muito claro também. É como se o corpo dele também reluzisse um pouco, né? E aí eu vou fazer o sombreamento todinho com esse canela, passando por todas as partes de corpo aqui do Luffy, beleza? A não ser essa parte da cicatriz, né, que agora eu venho com um bordô e vou fazer todo o sombreamento com esse bordô, e o preenchimento eu vou fazer com o salmão, tá? Eu já falei para vocês como vocês podem fazer o salmão, né? E aí eu preencho toda essa basezinha de cicatriz do Luffy, beleza? Em seguida eu posso vir com rosa claro e agora sim preencher toda a base da pele do Luffy. Lembrando que não precisa forçar, porque como eu acabei de falar, a gente tá tentando deixar essa pele dele como se ela fosse um pouquinho mais reluzente, né? Então ela vai ficar com um aspecto um pouquinho mais claro, e aí a gente não precisa forçar muito esse rosa claro, apenas dar uma coloração legal, né, a ele. Inclusive, né, a parte das sombras, até a parte das sombras a gente vai ver que vai ficar um pouquinho mais claro, né? Aqui, para dar um efeito ainda melhorado nessa coloração da pele, eu vou pegar um vermelho sem forçar de forma nenhuma, cara. Eu vou passar em vários pontos de sombreamento, tá? Eu vou deixar esse sombreamento um pouquinho mais avermelhado, só que, claro, não vou passar em todo lugar que eu sombreei, apenas uns pontinhos como se fosse algumas manchas espalhadas pelo personagem, como você pode ver aí nessas manchas espalhadas, e aí vai dar um aspecto mais vivo, né, a essa tonalidade de pele dele, e vai deixar bem mais bacana do que já tava, né? Em seguida eu vou vir com um lápis branco. Como a gente fez a tonalidade de pele dele bem clarinho, o branco ele vai dar uma ajustada nessa coloração, além de que ele vai enclarecer um pouquinho mais ainda essa tonalidade de rosa claro, e vai ficar mais coerente com o que a gente queria deixar o desenho aqui do Luffy, tá? A coloração do Luffy, beleza? E é isso aí, moçada, aqui nós vamos ficando com esse tutorial de hoje. Lembrando que se você chegou aqui, né, e não viu ainda a primeira parte, ela vai estar no primeiro comentário fixado. E lembrando que você pode pegar essas técnicas de coloração e muito mais de forma super detalhada lá no meu treinamento online. Então me dá uma chance, cara, de ser seu professor clicando no primeiro link aí da descrição. Lá eu vou ensinar você a colorir de várias formas. Não se preocupa que tem aula demais e muito boas para você, tá? Então é só clicar no link aí da descrição. Não esquece de dar um like nesse vídeo, que é muito importante, cara. Compartilha para seus amigos aí, o Luffyzão Biruta, e até o próximo vídeo.